Fala, galerinha. Bom dia. Pera aí. Acho que é boa tarde, né? É, boa tarde. Bom dia. Tanto faz. Depende da hora que você tá vendo esse vídeo. Pera aí, hoje a gente vai falar de dilatação dos sólidos, tá? Então, vou começar primeiramente. Dilatação dos sólidos a gente vai ter linear, superficial e volumétrica. O que eu vou fazer? Agora eu vou falar de sólido, mas eu vou fazer o seguinte. Na parte de sólido eu vou falar apenas de dilatação linear, depois eu vou falar de dilatação superficial. Depois que eu falar disso, a gente vai fazer alguns exercícios. E aí na próxima aula eu vou fazer o seguinte. Vou continuar a dilatação dos sólidos, mas eu vou falar na parte volumétrica. E aí já entro em dilatação de líquidos. Beleza? Vamos dividir para ficar uma aula mais tranquila, mais dinâmica. Então eu vou primeiro fazer essa parte aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre essa dilatação, algumas especialidades aqui, algumas coisas que a gente tem que prestar atenção. Depois a gente vai para o exercício, a gente tem que praticar, fazer um exercíciozinho, como é que a gente vai aplicar isso aí. Depois a gente vem para a dilatação volumétrica, dentro de sólidos, e finaliza com dilatação de líquidos. Aí é só partir para abraço aqui, ó. Que isso, ó. Acabou a apostila para a próxima, beleza? Então vamos lá, galerinha. Dilatação de sólidos. Então, primeiramente, a gente vai falar de dilatação linear. O que é dilatação linear, Vandos? Você pega um corpo, determinado corpo. Vou pegar aqui, por exemplo, para representar minha querida réguinha. Peguei minha régua, tá? Então aqui a gente vai falar de dilatação linear dela. Como é que vai ser essa dilatação linear dela, Wanderson? Simples. Eu vou aquecer, né? Eu vou fazer com que a agitação o grau de agitação dessas moléculas aqui aumente, né? A gente já estudou bastante sobre isso. Esse aumento de grau de agitação vai fazer com que esse corpo dilate-se. Então, quando ele for dilatar, ele vai dilatar da seguinte forma. Dilatei linearmente, ele vai dilatar, vamos supor, essa parte, tá? Ela vai dilatar um certo tamanho. Aí vem a seguinte pergunta que eu sei que vocês vão fazer. Eric adora fazer esse tipo de pergunta. Ana também adora. Gabriele, Larissa, todo mundo adora fazer esse tipo de pergunta. Wanderson, tudo bem. Vai ocorrer essa dilatação. Você está me dizendo que essa dilatação vai ser do lado de cá. Mas essa régua ela é composta de dois lados. Por que ela só vai para o lado de cá? Boa pergunta, Eric. Boa pergunta. Ana também, Datiele, Antônia... Rodrigo, vamos ver, Daiane, Heitor, todo mundo. É uma excelente pergunta. E eu vou dizer para você o seguinte, você tem razão. Ele não vai dilatar apenas para cá. Ele vai dilatar para cá também. Só que aí o que vai acontecer, meu querido Eric? Vai ocorrer essa dilatação? Vai. Mas para vias de cálculo, tá? Para vias de cálculo a gente vai fazer o seguinte... A gente vai considerar que há dilatação para um lado. Essa dilatação para os dois lados, ela vai ocorrer? Ela vai ocorrer. Só que quando você for fazer o ΔL, você vai acabar vendo que esse ΔL se mantém. Como assim, Wanderson? Chega aqui. Você tem a temperatura inicial, ele tem um certo L0. Não é isso? E aí faz o seguinte, você aquece, né? Tudo bem? Ele vai ter uma variação, ou seja, ele vai crescer um pouquinho. Tá? Ele vai crescer um pouquinho. Isso eu considerando a parte que eu falei para você. Considera que vai crescer apenas de um lado. Tá bom? Esse ΔL. Isso vai me dar um tamanho final. Wanderson, então se você fizesse da forma com que eu falei, o que aconteceria? Olha aqui, Eric. Aconteceria a seguinte situação. Você tem o tamanho inicial aqui dessa barra. Aí ela vai dilatar, né? Você dilatou ela vai dilatar. Só que, quando você dilatar, vai dilatar esse pedaço aqui e vai dilatar esse pedaço aqui. Tudo bem, Eric? Ana, tá conseguindo entender? Ele dilatou dos dois lados, como você falou. Sabe o que vai acontecer? Esse pedacinho que dilatou aqui, ΔL sobre 2. E esse pedacinho aqui, ΔL sobre 2. Ou seja, Wanderson, aqui nessa situação é igual isso aqui, a mesma barra, não é? É. Aí dilatou, aí a gente considerou que ela dilatou ΔL. Sim. Nessa situação, ela também dilatou para os dois lados, ΔL sobre 2, ΔL sobre 2. Se você somar os dois, dá o quê? ΔL.
Ou seja, para vias de cálculo, para facilitar, para a gente entender melhor, o que a gente vai fazer? Simplesmente vai variar ΔL nesse sentido. Entendeu agora? Fez sentido? Foi, Larissa, Heitor? Pedro, tranquilidade? Laís, e aí, Ritiane, tranquilo? Então, olha só. Agora a gente vai para a nossa fórmula, né? A nossa fórmula é o seguinte, ó. Essa minha variação, né, linear, ela vai ser nada mais é do que L0. Quem é L0, Wanderson? L0 é o tamanho inicial dessa barra, tá? Vezes o alfa. Quem é o alfa? Alfa nada mais é do que o coeficiente de dilatação desse material, onde cada material tem o seu coeficiente de dilatação, tá? Então, por exemplo, você pega o ferro quando você aquece ele a uma determinada temperatura, ele vai ter uma certa dilatação. Se você pega o alumínio, ele vai ter uma outra dilatação. Se você pega a madeira vai ter uma outra dilatação. Se você pega o cobre vai ter uma outra dilatação. Por quê? O que vai diferenciar entre eles é que cada um tem o seu coeficiente de dilatação. Beleza? E Δθ nada mais é do que a nossa variação de temperatura. Foi? E aí vamos fazer o seguinte agora. Olha, gostei dessa fórmula aqui, mas olha só. Essa é uma fórmula, mas a gente pode também trabalhar com uma outra fórmula. Como assim? Simples, é só a gente abrir. Quem é ΔL? ΔL ó, é L menos L0. Isso é igual a L0 vezes o nosso alfa vezes variação de temperatura. E aí eu faço o seguinte, ó. L, jogo o L0 para o outro lado. Foi? Para melhorar, posso fazer isso aqui, ó. Vamos colocar em evidência. Beleza? Então eu também posso trabalhar com essa possibilidade. Tranquilo? Beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte. Dilatação relativa. O que é dilatação relativa, Wanderson? Dilatação relativa nada mais é do que uma relação entre ΔL e L0. O que é ΔL? ΔL é a variação, né? A gente já viu, ó. ΔL é a quanto variou quando eu aumentei essa temperatura. Tá ali. Sobre o tamanho inicial. O que é isso, na verdade? Na verdade, isso aqui, essa dilatação relativa, vai me dizer em quantos por cento, né? Em qual proporção meu ΔL cresceu. Ou seja, vamos supor que eu tinha uma barra de 1 metro. Essa barra cresceu 10 centímetros. Qual foi o percentual de aumento? Qual foi a dilatação relativa? Ou seja, 10%. Conseguiram entender? Mas também a gente pode ver o seguinte. O que é essa densidade relativa, né? Dessa dilatação relativa? Quem é ΔL? L0 vezes alfa vezes Δθ. Sobre L0, ó. Isso vai me dar... Ou seja, se eu quiser dilatação relativa, eu posso fazer simplesmente ΔL sobre L. Porém, se eu não tiver o ΔL, mas tiver o alfa e a variação de temperatura, pronto, já fiz a minha dilatação relativa. Beleza? Foi? E agora nós temos o gráfico da nossa dilatação linear. Como assim gráfico da dilatação linear? O gráfico vai ser o seguinte. L, que vai ser o comprimento, sobre a variação de temperatura. Nós temos aqui o ângulo W, né? E esse ângulo W a gente vai fazer o seguinte. Tangente desse meu ângulo W é o meu cateto oposto. Tá aqui, ó. Cateto oposto é LF menos L0 sobre meu cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? Temperatura final menos temperatura inicial. Porém, quem é isso aqui? ΔL. Quem é isso aqui? Δθ. Ou seja, a minha tangente de W vai gerar para mim. Quem é ΔL, Wanderson? L0 vezes o meu alfa vezes variação de temperatura sobre a minha variação de temperatura. Isso me dá L0 vezes alfa. Beleza?
Tranquilo? Então esse gráfico aqui me deu L0 vezes alfa. Vandes, para que vai me servir esse L0 vezes o meu alfa? Pensa o seguinte. Você tem aqui essa variação. Tem a variação de temperatura. Você quer descobrir o alfa desse material. Você vai ter essa variação? Vou. Você vai ter essa variação de temperatura? Vou. Essa relação não é igual a L0 vezes o alfa? É. Você não vai ter o L0? Vou. Descubro o alfa. Ou seja, quanto mais ferramentas você tiver, melhor. Beleza? Agora aqui. Aqui eu quero que vocês prestem atenção. Tá? Esse dispositivo aqui, tá? Esse dispositivo aqui, lâmina bimetálica. Lâmina bimetálica. Deixa eu até botar aqui, ó. Lâmina bimetálica. Tá aqui, ó. Lâmina bimetálica, ela é um processo... A gente vai ter muito ela também na parte de eletricidade, tá? Como assim, Vânios? Quando você aumenta, por exemplo, você quer ligar uma luz, né? O interruptor, na verdade, às vezes é isso. Como é que vai funcionar? Quando você tem um fluxo de elétron ali, aquele fluxo de elétron faz com que a temperatura aumente. Isso faz com que o material que está ali, ele dilate. E aí ele dê o contato. É exatamente isso. Mais pra frente a gente vai estudar bastante sobre isso, tá? Mas aí vamos falar o seguinte, lâmina bimetálica. O que é uma lâmina bimetálica? Nós temos dois materiais, tá? Dois sólidos, tá? Em que tem o primeiro. Eu vou considerar que todos os dois têm o mesmo tamanho, tá? E aí eu fiz o seguinte. Eu peguei o 1 e o 2 e juntei os dois. Eu colei. Eu fiz isso aqui, ó. Eu peguei ele vermelho e azul. Então vou fazer vermelho e azul. Ó, peguei os dois ali, então eu tenho o meu azul, é um material. Peguei o meu vermelho, é outro material. Como tá lá. Eu fiz isso, ó. Fundi os dois. A partir de agora, eles dois são apenas um elemento, tá? Um tá aqui, o outro tá aqui. Ou seja, é uma lâmina bimetálica, porque são dois metais diferentes. Tudo bem? Então, se são dois metais diferentes, eles têm coeficiente de dilatação linear diferente. Tudo bem? Então tá aqui. Então, olha o que vai acontecer. Tá? Olha o que vai acontecer. Lembre-se que ambos estão colados, fundidos. Já são um só. Não desprende mais, não descola mais. Então, o que acontecer com um, o outro vai ter que seguir a risca. Beleza? Então, vou fazer o seguinte agora. Vou aquecer isso aqui. Quando eu aqueci, eu vou botar aqui, ó. Alfa 1 maior do que alfa 2. Tá? Alfa 1 maior do que alfa 2. O que seria esse alfa? Seria o coeficiente de dilatação linear, tá? Então esse meu coeficiente de dilatação 1, ele é maior do que o 2. Pensa vocês, quando eu aqueci isso aqui, então ó, alfa 1 maior do que alfa 2. Sendo que houve um aumento de temperatura, aumentei a temperatura. Então eles vão o quê? Vão dilatar, não é isso? Só que pensa comigo, eles têm o mesmo L0. Vão sofrer a mesma variação de temperatura. O que diferencia os dois é o coeficiente de dilatação. Sendo que o coeficiente de 1 é maior do que o coeficiente de 2. Tudo bem? Então, se ele tem o maior coeficiente, quer dizer que ele dilata mais. Não é isso? Ele não vai dilatar mais? Então, olha o que vai acontecer. Vai acontecer isso aqui, ó. É isso que vai acontecer. Tá? Então, olha o que aconteceu, gente. Olha que lindo, olha que lindo. Olha como é que fica fácil de vocês entenderem isso. Alfa 1 maior do que alfa 2. Tá?
houve um aumento de temperatura. Se houve um aumento de temperatura, dilatou-se. Então, ó, a curvatura está em direção a, no sentido de α2. Por que, Wanderson? α1 não é maior do que α2? Sim. α1 não dilata mais do que α2? Sim. Agora, olha para cá. Olha o tamanho de α1, olha o tamanho de α2. Se você continuar isso aqui, ó, só vou dar uma ideia, ó. Se você continuasse isso aqui, não viraria uma circunferência? Ó que lindo, ó que lindo. Quem teria o maior raio? α1. Ou seja, ele tem maior tamanho, ele dilatou mais. Conseguiram entender? Bem simples, né? Bem simples. Não é isso? Não é? Então, vou fazer a seguinte situação agora. Situação 2. Isso é a situação 1. Situação 2. A situação 2 é o seguinte, ó. α2 é maior do que α1. E ocorreu também um aumento de temperatura. Wanderson, fala aí, isso aí, Larissa. Eric. Isso, Pedro, olha aqui. Wanderson, então você falou que α2 é maior. Então, a dilatação do 2 é maior do que a dilatação do 1. Então, se a dilatação dele é maior, vai acontecer isso aqui, Wanderson, ó. Sim, é exatamente isso que vai acontecer. Ou seja, como o α2 agora é maior do que o α1 e ocorreu o aumento de temperatura, ele vai dilatar mais do que o α1. Wanderson, mas eu tenho uma pergunta. Boa pergunta, Daiane. Eu entendi, Daiane. Foi exatamente... Ritiane também estava com essa pergunta para fazer, não é? Wanderson, pensa o seguinte, mas por que o α2 ele não pode se encurvar para baixo e trazer o α1? Porque, olha só, primeiro, eles dois são um elemento só, fundir, tá ali, ó. Viraram um elemento só. Segunda situação, quando você é o maior, o cara, eu mostrei aqui, se você é o maior e vem para cá, você está dizendo para mim que você tem o maior raio, sendo que está aqui, olha para cá. Considere isso aqui uma circunferência. Quem é que tem o maior raio? Ó. Tá entendendo agora? Ou seja, se você faz essa situação inversa, você vai ocasionar talvez uma ruptura. Talvez não, né? Você vai ocasionar uma ruptura desse material. E aí ele vai perder a integralidade dele. Tá? Ou seja, agora você fazendo isso, não, ele continua. Por quê? Ó, ele vai fechando, vai fechando, vai fechando. Esse tem a dilatação maior? Tem. E ele continua tranquilo com a dilatação dele. Esse tem a dilatação menor? Tem. À medida que um dilata mais, o outro dilata menos. Olha o tamanho que esse dilatou. Quando a gente pega o comprimento, 2πr, e faz em relação a esse, como esse tem um raio maior, realmente ele está dilatando mais do que esse. Foi? Agora eu tenho um desafio para vocês. Já fiz quando θ1, né? Quando α1 maior do que α2, e há um aumento de temperatura. Porém, nós sabemos, né? Nós sabemos que para um aumento de temperatura há uma dilatação. Wanderson, e quando eu diminuo a temperatura, diminui? Diminui. Tá? Há uma diminuição do seu tamanho. Sim. Sim, há uma diminuição do seu tamanho. Tá? Então, ó, pensa o seguinte. α1 maior do que α2, aumento de temperatura.
Alfa 2 agora maior do que alfa 1, um aumento de temperatura. Já dei os dois casos para vocês. Agora o meu desafio é o seguinte. A mesma situação de alfa 1 e alfa 2 aqui, a mesma situação de alfa 2 e alfa 1 aqui, porém, com uma diminuição de temperatura. O que vai acontecer? Esse é o meu desafio para vocês. E vou cobrar, hein? Vou cobrar. Então vamos lá. Dilatação superficial. Nós já vimos, agora nós sabemos tudo de dilatação linear, tudo que é possível. E agora a gente vai falar de dilatação superficial. Vamos, qual é a dilatação superficial? Vou pegar novamente. Não, vou pegar essa régua não. Essa régua é muito grande. Deixa eu pegar... Tá bom. Vou pegar isso. Então, ó. Olha essa minha caixinha aqui, tá? Caixinha bonitinha do meu fone. Então tá aqui, ó. O que vai ser essa dilatação superficial? Eu tenho essa minha caixinha. Tá aqui minha caixinha. Tá? Aí, essa minha caixinha, nada melhor do que minigame agora, minigame. É do meu filho. Eu vou falar que é do meu filho, tá? Então, ó, eu tenho essa minha caixinha. Tá aqui, ó. E aí, há um aumento superficial, ou seja, de área. A minha caixinha virou isso aqui. Vamos considerar que ela só vai variar, ó, pra cá, ó, pra cá e pra cá. Tá bom? Pode ver que, ó, tecnicamente elas vão ter, ó, a mesma altura. Então, não variou aqui. Só variou no comprimento e na largura. Tudo bem? Então, isso quando a gente está falando de superficial. Quando a gente está falando de superficial, ele aumenta. O que aconteceu aqui? Ele aumentou para cá e aumentou para cá. Ó, A0, olha o AF aqui. Beleza? Então a gente vai considerar a dilatação superficial quando você aumenta em duas dimensões. Foi? Suave? Retiane, entendeu? Então aqui foram em duas dimensões. Quando eu chego aqui, ó, ΔA. ΔA é a mesma formuleta que está lá, ó. ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes Δθ. Só que aqui a gente vai chamar de beta. Quem é beta? Beta é o coeficiente de dilatação superficial, não mais linear. Tá? Agora é superficial. A0 é a área inicial e nós temos Δθ, que é a mesma coisa, variação de temperatura. Porém, nós temos uma grande e linda particularidade. O meu beta nada mais é do que 2 vezes o meu coeficiente angular do material. Então, por exemplo, eu tenho uma dilatação de uma placa de ferro. A gente está lidando com a placa de ferro e essa placa de ferro eu tenho uma determinada área. Sofreu uma dilatação e essa dilatação superficial, só que na verdade eu só tenho o coeficiente de dilatação linear do ferro. Consigo calcular isso aqui? Claro. Eu vou saber que o meu beta, a partir de hoje, o meu beta nada mais é do que 2 vezes o meu alfa. Tranquilo? Bem suave. Essa daqui é suave. Beleza? Então, ó, tranquilidade. Uma particularidade que eu queria falar para vocês é a questão do orifício. Como assim orifício? Vamos. Pensa comigo. Você tem uma placa, tá? Você tem uma placa. E essa placa ela tem um furo no meio, né? Com certeza vocês já viram uma situação dessa. O que a gente faz, por exemplo? Pô, colocou um material e esse material está preso no meio. Eu tenho uma placa e no meio tem um material que está preso, eu não consigo tirar. Vanos, o que eu tenho que fazer? Simples. Aquece a placa. Por quê, Vanos? Quando você aquece a placa, superficialmente ela vai dilatar. Porém, esse orifício também irá dilatar. E você conseguirá tirar esse material que está ali preso no meio. Beleza? É simples, é tranquilo. Então por que eu coloquei aqui, Vanos? Gente, para que vocês não caiam na pegadinha de achar que quando você tem um aumento superficial aqui dessa placa, que o furo se mantém. Não, isso não acontece. Tá? Isso não acontece. Quando você tem esse aumento superficial da placa, você tem um aumento também superficial dessa circunferência que está ali no meio. Tá?
Então, Vandes, tem uma situação que está preso o negócio no meio, o que eu faço? Dilata. Vai lá e dilata. Aquece um pouquinho, dilata. Pô, mesmo assim aquecer não, Vandes, não tá dando. Eu não tô conseguindo. Eu faço o seguinte, não tem o material do meio? Tem. Não tem o material, né, dilatar ali, para você dilatar? Faz o seguinte, dilata um e resfria o outro. Caraca, que sacada, Vandes. A partir de hoje agora você vai fazer esse tipo de reflexão. Quer ver um outro tipo também? Você com certeza tá lá tranquilão, vou pra praia. Hoje eu vou pra praia em Copacabana. Vou sair daqui de Gonça City, tá ligado? Vou sair de Gonça City, Niterói, e vou pra... Eu quero ir pra praia lá Barra, quero ir pra praia de Copacabana. Aí você vai pegar aquela ponte bonitona. Já percebeu que de repente você vai passando na ponte, vai... Tondom, tondom. Vai dizer que não... Mentira. Vai dizer que nunca percebeu isso. Sabe o que é aquilo ali? Por que tem aquilo ali? Já pararam para pensar por que simplesmente tem separar esse barulho? Por que do barulho? Simplesmente, a ponte ela foi feita em placas, tá? Em pedaços. E esses pedaços eles têm uma certa distância entre eles. Uma certa distância entre eles, mas por que, Vandes? Por que tem essa distância? Pensa o seguinte, se você tem uma estrutura, eu acho que o quadro está bem notado, então eu vou explicar aqui na mão. Se você tem uma estrutura, né? Tá aqui a estrutura. Se você tem dilatação, você tem que pensar o seguinte, essa vai dilatar, essa vai dilatar. Então tem que ter uma distância mínima para que elas dilatem, mas também vocês têm que pensar na seguinte situação. Wanderson, quando a gente aumenta a temperatura, ela vai dilatar. Quando diminui, ela vai comprimir. Então, a ponte, ela tá simplesmente assim, ó, o tempo todo. Claro, é muito pequeno, mas a gente não consegue perceber. Mas ela tá sempre assim. Então, o pilar que fica embaixo, ele fica apoiando em uma certa distância em que, ó, em nenhum momento vai cair. Então, quando vocês veem aquelas pontes que caíram do nada, aí você se pergunta por quê? Porque essa distância não foi respeitada. Outros fatores não foram respeitados. Ou seja, quando a gente tem uma dilatação, a gente não pode levar só em consideração, por exemplo, o Sol. Não é só o Sol. O Sol vai fazer com que aquilo ali dilate? Vai haver uma mudança de temperatura? Vai. Mas e o fluxo dos carros em cima? Essa fricção, essa força de atrito, isso não aumenta a temperatura do asfalto? Ou seja, são vários fatores que devem ser levados. Então, quando você vai construir isso, você tem que levar em consideração isso. Por quê? Se você bota uma distância muito pequena, o que vai acontecer? Elas vão se dilatar e, ó, vai colapsar. Beleza? Ou, se você tem uma placa e ela está com uma certa distância, se diminuir muito a temperatura, a placa faz o quê? Sai do eixo. Então, ó, eu tenho um eixo aqui de sustentação. Tá vendo o eixo de sustentação? Aí eu venho, tô com a placa aqui e a outra placa aqui. Diminui a temperatura, a placa faz isso, ó. E cai. Beleza? Então, quando eu falo para vocês isso é importante, eu tô mostrando para vocês o porquê que isso é importante. Ou seja, uma má formação aqui, uma má informação aqui, pode colocar a vida de muitas pessoas em risco. Beleza? Então, ó, orifício é a mesma coisa. E agora, pra gente finalizar, vou fazer o quê? Vamos fazer simplesmente a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Gráfico de dilatação linear. Pra quê? Essa constante que a gente achou aqui, a gente vai achar agora só que na parte de superficial. Então vem aqui, ó. Deixa eu pegar o black. Ó. Então vem aqui, ó. Tangente de W nada mais é do que AF menos A0 sobre θF menos θ0. Só que AF menos A0, isso dá o quê? ΔA, que é a variação de área, sobre θF menos θ0, isso dá Δθ. Jogando a nossa fórmula ΔA, é beta vezes A0 vezes Δθ sobre Δθ. Isso dá o nosso
beta vezes a zero. Valeu, galerinha? Então a primeira parte eu falei de dilatação linear, falei da parte de dilatação superficial. Agora eu vou entrar no próximo vídeo agora. Próximo vídeo não, no mesmo vídeo agora. Vou fazer uns exercícios relativos a isso aqui. Vou fechar essa parte. Na segunda parte eu volto dentro de dilatação sólida, só que eu vou voltar com a parte volumétrica. Com a parte volumétrica e depois eu finalizo com dilatação dos sólidos, dos líquidos. Líquidos. Valeu? Tô chegando aí rapidinho, espera aí. Vamos fazer nosso exercíciozinho para a gente praticar o que a gente aprendeu até agora. Então, olha só. Nós temos uma barra de aço e ela tem comprimento inicial de 5.000 metros, tá? A 10 graus Celsius. Qual será o comprimento dessa barra se ela for aquecida até atingir a temperatura de 60 graus Celsius? Sabemos que o coeficiente de dilatação linear, tá, do aço é 12 vezes 10 a menos 6. Então, primeira coisa, a gente tem uma dilatação de sólido aqui, tá? Em que essa dilatação do sólido, né, ela vai variar a distância, no caso ali, em metros, nós temos a unidade de temperatura em graus Celsius. Tudo bem? Me deu o coeficiente de dilatação. Então, o que a gente pode fazer aqui? Ele quer a variação? Não. Ele quer o comprimento final da barra. Então, a gente pode fazer de duas formas. Primeiro, a primeira fórmula, a gente poderia fazer assim, ó. ΔL é igual a L0 vezes alfa, vezes variação de temperatura. Nessa forma, a gente acharia a variação, né, do comprimento, somaria com a quantidade inicial, ou seja, o tamanho inicial, e a gente acharia qual seria o comprimento da barra no total. Tá? O que eu estou dizendo? Quando a gente achar o ΔL, eu estou falando, na verdade, que o meu L final é igual ao meu L0 mais ΔL. Tá? Essa é uma forma de fazer. Porém, vamos fazer pela segunda que eu mostrei para vocês ali, que é a seguinte, ó, a gente vai abrir isso aqui e vai ficar L menos L0 é igual a L0 vezes alfa vezes Δθ, que isso vai dar L igual a L0 mais L0 vezes alfa Δθ, que isso já me dá direto L0 que multiplica 1 mais alfa vezes variação de θ. Beleza? Isso já me dá direto o meu L final. Então agora a gente vai substituir os valores, ó. L é igual a L0, ou seja, 5.000 vezes 1 mais alfa. Qual é o nosso alfa? 12 vezes 10 a menos 6 vezes. Qual é a variação de temperatura? Então é de 60, né? 10. Olha que lindo. Isso tá, vou ficar o seguinte, 5 vezes 10 ao cubo, ponto. Vezes 1 mais, vai ficar ali 50, né? 60 menos 10, 50. 50 vezes 12, então 50 vezes 12, isso dá 60. 600. 5 vezes 12, 60, 600. Vezes 10 a menos 6. Esse meu L é 5 vezes 10 ao cubo, que multiplica 1 mais 6 vezes 10 a menos 4. E aí agora eu vou aplicar nossa distributiva, vai ficar 5.000 mais 5 vezes 6, 30. 10 ao cubo com 10 a menos 4 dá 10 a menos 1. Isso vai dar 5.000 mais 30, 10 a menos 1 dá 3. Ou seja, 5.003 metros. Belezura? Belezura? Partindo agora para o exemplo 2. O exemplo 2 é o seguinte. Eu tenho um comprimento L de uma barra de latão, tá? E ela varia em função dessa temperatura que está aí, segundo esse gráfico aqui.
Ele quer saber o coeficiente de dilatação linear do latão no intervalo de 0 a 100 graus Celsius. Tá? Wanderson, quantas formas a gente pode fazer isso? Bom, vamos pensar o seguinte. Primeira forma, vou botar aqui a primeira forma de se fazer. A primeira forma de se fazer isso aqui é assim. Nós temos a nossa querida fórmula aqui, ó. ΔL é igual a L0 vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura. Beleza? E aí a gente vai analisar o seguinte, ó. Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção. Olha a variação, ó, olha a variação. A variação está em centímetro. Temos que passar para metro. Prestar atenção com relação a isso. A primeira coisa que teria que prestar atenção era isso, tá? Ali está em centímetro, nós temos que passar para metro. Tá, tudo bem, Wanderson. Já me liguei. Então ele foi de 50 para 50,1 centímetro, tá? Então ele variou 0,1 centímetro. Então essa variação é de 0,1, tá? Centímetro, beleza? 0,1 centímetro. Vou passar para metro, tá? Vou passar para metro. Vezes 10 a menos 2. Vezes, quem é o meu comprimento inicial? Wanderson, está lá, ó, 50 centímetros. Beleza, 50 centímetros. Vou passar para metro também. Então, 50 vezes 10 a menos 2. Vezes o meu coeficiente, vezes a minha variação de temperatura. Qual foi a minha variação? De 100. Tá ali. Agora eu vou resolver essa brincadeira. O meu alfa nada mais vai ser do que 0,1 vezes 10 a menos 2 sobre... Então vamos lá. 50 vezes 100. Então isso dá 5.000. 5 vezes 10 ao cubo. Então, ó, 5 vezes 10 ao cubo vezes 10 a menos 2. Esse meu alfa vai ser 0,1 vezes 10 ao menos 2 sobre 5 vezes 10 elevado a 1. Passando isso para cima, isso dá 0,1 vezes 10 a menos 3 sobre 5. Resolvendo essa brincadeira, eu posso fazer o seguinte, ó. Andar duas casas aqui, vai ficar 10 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a menos 3 sobre 5. Isso vai dar 2 vezes 10 a menos 5, ou seja, graus Celsius a menos 1. Então isso daria 2 vezes 10 a menos 5. Ah, Wanderson, beleza. Até aí eu consegui fazer, mas tem outra forma de fazer? Tem aqui, ó. Lembra que eu falei aqui, ó, da tangente de W? Olha aqui, ó. Ou de θ, que seja. Então essa tangente aí de θ, vou botar a tangente de θ, ela é o quê? Qual é essa tangente de θ? Ela é 0,1, tá lá, ó, em centímetro, vezes 10 a menos 2, passando para metro, sobre essa variação que é 100 graus Celsius. Isso aqui vai me dar, vou botar aqui, ó, 1 vezes 10 a menos 3 sobre 10 ao quadrado. Isso me dá 1 vezes 10 a menos 5. Lembra que a gente falou que a tangente de θ, né, essa tangente de θ nada nos dá alfa vezes o L0? A gente já descobriu, ó, vou botar um asterisco aqui, vou fazer aqui em cima, ó. A gente já descobriu, ou seja, alfa vezes o comprimento inicial é igual a 1 vezes 10 a menos 5. Então, o meu alfa é igual a 1 vezes 10 a menos 5 sobre o L0, né? Quem é o nosso querido, né, L0?
nosso querido L0 é 50 vezes 10 a menos 2. Aí a gente faz o seguinte, ó. 1 vezes 10 a menos 5 vezes 10 a menos 2, passa para cima, 10 ao quadrado, mais 2, sobre 50. Isso me dá 1 vezes 10 a menos 3, sobre 50, não esqueça do 50, sobre 50. Só que 1 dividido por 50 dá o quê? 0,02 vezes 10 a menos 3, andando com a nossa querida vírgula. Isso dá 2 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a menos 3, que dá 2 vezes 10 a menos 5. Tá aqui. Das duas formas eu consigo achar. Beleza? Belezura? Suave? Então é isso aí, rapaziada. Terminamos a primeira parte, como eu falei, sólido. A gente fala da linear. Da linear, eu fiz esses dois exemplos. Vou pegar um exemplo de superficial para fazer, tá? Vou botar o de superficial aqui para fazer. Depois que a gente fizer de superficial, a gente vai entrar na parte de volumétrica e dilatação dos líquidos. Então agora fazendo um exercício de superficial para a gente, né, fechar com chave de ouro. Vamos lá. Uma chapa de alumínio, né, com um coeficiente de dilatação linear de 2,2 vezes 10 a menos 5. Inicialmente a 20 graus Celsius é utilizada numa tarefa doméstica no interior de um forno aquecido até a temperatura de 270 graus. Após esse equilíbrio térmico, sua dilatação superficial em relação à área inicial, tá? Ou seja, em relação à área inicial, lembra que eu falei lá na parte de dilatação superficial, né? Superficial não, de linear, da dilatação relativa, lembra? Então essa dilatação relativa, ela serve tanto para superficial, assim como ela serve também para volumétrica, tá? Quando a gente quer essa dilatação, no caso relativa, a gente está querendo essa dilatação em relação, né? Em relação ao quê? Ao quantitativo, né? De quantos por cento, mais ou menos, ela dilatou ou ela diminuiu. Tudo bem? Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso, Wanderson? A gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa que a gente tem que se atentar. O nosso beta, ele é igual, tá? O nosso beta, ele é igual a 2 vezes o coeficiente angular. Que coeficiente angular, cara? Tá doidão? Coeficiente linear. Ou seja, 2 vezes alfa. Então dá 2 vezes 2,2 vezes 10 a menos 5, que isso dá 4,4 vezes 10 a menos 5. Foi? Sussa, né? Vamos aplicar nossa querida fórmula, ó. O que a gente quer? Delta A é igual a beta vezes área inicial vezes variação de temperatura. Nosso beta, 4,4 vezes 10 a menos 5. A nossa área inicial. Nossa área inicial a gente não sabe. Mas faz o seguinte, não é porque eu não sei que eu vou me preocupar. Deixa aqui, deixa ela aí. Quando a gente for fazer a relação, pode ser que, né, algo, sei lá, né, suma. Não sei, pode ser. Ou seja, isso aqui vezes variação de temperatura, que foi de 270, no caso até 20. Então essa minha variação diária vai dar 4,4 vezes 10 a menos 5 vezes o A0 vezes 250. Então a gente vai fazer essa continha agora. Vamos fazer agora essa nossa querida continha. Vai ficar... Isso vai ficar 250, 4,4. Isso dá 1.100 vezes 10 a menos 5 vezes A0. Esse delta A, se eu voltar nossas casinhas, vai ficar 0,011 a 0. Tá? É exatamente isso que vai fazer.
Então, agora, se ele quer, né, após escrever qual é em relação à área inicial, a gente vai fazer ΔA sobre A0, já está até aqui, ó, 0,011. Que isso aqui a gente passando para a porcentagem vai dar 1,1%. Beleza? Então, isso foi o que variou, ou seja, 1,1% em relação à parte inicial, né? Porém, lembra que eu falei lá no início de dilatação relativa, que essa dilatação relativa, quando a gente faz Δθ sobre a área inicial, né, ΔL sobre L inicial, ou ΔA sobre área inicial, lembra que isso já me dava uma relação direta de alfa vezes Δθ? Só que como a gente está falando dessa relação em superficial, a gente está falando de beta vezes variação de temperatura. Então isso aqui, gente, já me dá direto. Ou seja, quem é o meu beta? 4,4 vezes 10 a menos 5. Vezes, quem é a variação de temperatura? 250. Quando eu multiplicar essa brincadeira, o que vai acontecer aqui? Quando eu multiplicar isso aqui, a gente já viu que isso vai dar 0,011. Passa isso aqui para a porcentagem, que a gente vai ver que essa porcentagem dá 1,1%. Ou seja, matei 2 coelhos, né, com uma cajadada só.